Bem-vindos ao pré-calouro da UEA. A aula de hoje vai discutir as orações coordenadas adversativas. Então vamos entender a semântica dessas orações, o sistema de coordenação, a lista das conjunções coordenativas adversativas e até a posição da conjunção dentro do período ou dentro da oração. Vamos começar pela semântica. Qual é o sentido das orações coordenadas adversativas? É o sentido de adversidade. Não gostou da palavra? É o sentido de oposição, a mesma coisa que contradição. Naturalmente, o sentido é em relação à oração anterior. Outro detalhe curioso, como é que as orações coordenadas se ajustam dentro do período? Olha, são duas maneiras tradicionais. Uma, por meio da pontuação. Então, separar uma oração da outra pela vírgula, pelo ponto e vírgula, vai funcionar direitinho. Mas também uma se liga à outra por meio das conjunções coordenativas adversativas. Então, numa sequência lógica, quais são as conjunções coordenativas adversativas? Acredite, elas são palavras auxiliares muito importantes que estão dentro do período e quando você consegue enxergá-las, naturalmente sabe que o período é composto por coordenação e que se trata de oração coordenada adversativa. Então você tem que ter na cabeça, ou então quem sabe até num pedaço de papel, o mais, o porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Essas palavrinhas têm que fazer parte do seu estudo, da sua vida, porque com certeza farão parte do texto da prova que você vai enfrentar. Outro detalhe curioso é qual é a posição dessas conjunções dentro da oração ou dentro do período. Olha, sabe qual é a coisa mais comum? Que todas elas apareçam no início. E essa posição inicial significa início da oração, vale para todas. Então, o período pode começar com mais, com porém, com todavia, com contudo, com entretanto, não há problema nenhum. Mas há uma situação muito curiosa em que essas conjunções aparecem no meio da oração. Chama-se conjunção coordenada adversativa intercalada. Sabe que olhar essa posição é interessante? Porque não há mudança de ideia, continuam trazendo para a frase, para o período, a ideia de adversidade. Mas é o sistema de pontuação que vai ser interessante quando elas aparecerem intercaladas. Teremos vírgulas obrigatórias. E interessante, todas elas podem estar no fim da oração, não há nenhum problema, exceto o mais. Portanto, o mais é uma conjunção especial que não pode aparecer nem no meio e nem aparecer no fim da oração. Pronto, você agora tem uma boa base para olhar período e decidir se ele é composto por coordenação e também decidir se as orações são ou não são coordenadas adversativas. Bem, agora que você ganhou intimidade com as conjunções coordenativas adversativas, com a posição que elas ocupam dentro da frase ou da oração, é hora de checar se você dá conta de pontuar, levando em consideração essas conjunções. Vamos tentar? Olha, o mais comum é que você encontre as conjunções coordenativas adversativas no início da oração. É aquela situação em que você pode ter duas, mas a segunda oração, naturalmente adversativa em relação à primeira, começa com a conjunção. Portanto, sabe o que a gramática impõe? Impõe uma vírgula, mas essa vírgula não é depois da conjunção, é obrigatoriamente antes. Ao pé da letra, sabe qual é o papel da vírgula nesse caso? É separar as duas orações coordenadas. Vamos provar isso por meio de uma frase? Acompanhe comigo. Temos muitas pessoas à nossa volta, vírgula, porém sentimos-nos sozinhos. Olha, preste atenção no que ocorreu. O papel da vírgula, naturalmente, é isolar duas orações coordenadas. E a vírgula não pode ser colocada depois do porém, tem que ser obrigatoriamente antes. Você tem a primeira oração, que é a famosa oração coordenada assindética, porque ela não tem a conjunção, e a outra é a oração coordenada sindética adversativa, que começa com o porém.
Pergunta muito comum em prova de concurso ou de vestibular é se você pode alterar essa pontuação fazendo assim. Temos muitas pessoas à nossa volta, ponto. Aí começa com letra maiúscula. Porém, sentimos-nos sozinhos. Perfeito, pode ser. Mas lembre que agora você não tem mais período composto, você tem 2 períodos simples. Bem interessante, então, essa mobilidade. Você não tem uma única maneira de pontuar quando você trabalha com coordenação. Pode transformar cada oração coordenada em um período simples, a famosa oração absoluta. Confira comigo os detalhes. Você tem período composto por coordenação. A primeira oração, temos muitas pessoas à nossa volta, é a coordenada assindética. E a segunda, que começa com o porém, é a coordenada sindética adversativa. Vamos relembrar? A palavra sindética significa conjunção. Portanto, quando você lê assindética, significa sem. É o antônimo de sindética. Vamos testar numa outra frase? Acompanhe comigo. Desemprego chega a menor nível, vírgula, entretanto, reajuste de salário desacelera. Olha, próprio de manchetes de jornais ou revistas, você tem 2 orações e, naturalmente, a vírgula marca o limite entre elas. Não é aconselhável que você coloque uma segunda vírgula, ou seja, depois do entretanto, a norma culta da língua proíbe o emprego da vírgula. Mas você pode fazer aquela experiência de escrever 2 períodos, colocando um ponto entre um e outro. Experimente. Desemprego chega a menor nível, ponto, aí letra maiúscula, entretanto, reajuste salário desacelera. É perfeito. Nesse sistema em que colocamos um ponto e começamos com letra maiúscula, os autores têm mania de colocar uma vírgula depois do entretanto. Sabe que quem manda na língua são os usuários, não é exatamente a gramática ou a norma gramatical. Portanto, esse sistema de pontuação, em que o período começando com entretanto tem uma vírgula logo depois, ele vai se impondo na língua. E muitas bancas que elaboram provas de concursos e vestibulares já admitem que é uma pontuação correta. São esses detalhes que valem a pena ser lembrados agora, para que você tenha certeza na hora da prova. Acompanhe comigo os detalhes do período. Letra A. Período composto por coordenação. Perfeito, né? A presença do entretanto é essa prova de coordenação. Segundo detalhe. A primeira oração, desemprego chega a menor nível, é a oração coordenada assindética, porque ela não tem o entretanto, ela não tem a conjunção. E a segunda, entretanto, reajuste salário desacelera, oração coordenada sindética adversativa. Percebeu como é fácil dominar todos esses detalhes? E aí você pratica comigo e vai ganhar certeza no dia da prova. Discutiremos agora o período composto por coordenação em que a conjunção coordenativa adversativa está intercalada, ou seja, ela aparece no meio da segunda oração. Interessante, todas elas podem ficar nessa posição intercalada e provocam vírgulas obrigatórias, mas o mais não tem sentido quando intercalado. A posição do mais é fixa, ele só pode mesmo começar a oração coordenada, perfeito? Então, pontuar nesse caso fica fácil, porque todas as vezes em que a conjunção adversativa aparecer no meio, naturalmente nós teremos 2 vírgulas obrigatórias. Vamos reescrever aquela frase que você já viu, mas agora com essa lógica de intercalar a conjunção. Acompanhe. Temos muitas pessoas à nossa volta, ponto e vírgula. Sentimos-nos, vírgula, porém, vírgula, sozinhos. Este modelo é muito interessante, ele valoriza o período. Isso é bom até para você que vai enfrentar a prova de redação. Imagine o professor encontrar uma frase com o ponto e vírgula, com o porém intercalado entre vírgulas. Ele vai descobrir que você treinou, ele vai descobrir que você escreveu uma frase mais expressiva, diferente das frases comuns. Agora veja um detalhe curioso. A gramática nos impõe o ponto e vírgula quando você tem a conjunção intercalada. Mas aquele sistema de colocar um ponto marcando o início e o fim de cada ideia, sabe que aquele sistema também funciona? Acompanhe. Temos muitas pessoas à nossa volta, ponto.
letra maiúscula, sentimos-nos, vírgula, porém, vírgula, sozinhos. Não esqueça que quando você faz esse sistema de colocar ponto, você quebrou o período composto em dois períodos simples, são duas orações absolutas. Quer os detalhes do que nós acabamos de mostrar a você? Nós temos período composto por coordenação. A primeira oração continua sendo coordenada assindética. E a segunda, agora com o porém intercalado, é a oração coordenada sindética adversativa. Vamos olhar aquela outra frase que você já viu no sistema simples, agora de modo mais expressivo, com a conjunção adversativa intercalada. Desemprego chega a menor nível, ponto e vírgula, reajuste salário, vírgula, entretanto, vírgula, desacelera. Olha, vá por mim, esse modo de escrever, com a presença do ponto e vírgula, com a conjunção intercalada, ele valoriza o período, ele sai do lugar comum para uma posição especial. E, de novo, você pode praticar aquele sistema de colocar um ponto, quebrando o período composto em dois períodos simples. Acompanhe. Desemprego chega a menor nível, ponto, reajuste de salário, vírgula, entretanto, vírgula, desacelera. Os dados não mudam. Quer ver? Acompanhe comigo. É claro que o período continua composto por coordenação, a primeira oração coordenada sindética e a segunda oração coordenada sindética adversativa. Descobriu? Há uma maneira de escrever que tira você do lugar comum e o coloca num lugar especial, porque você é capaz de usar o ponto e vírgula, coisa que muito adulto não é capaz de fazer. E discutiremos agora como é que se comporta o período quando a oração coordenada adversativa é colocada no fim da oração. Como é que fica a pontuação? Bem, meu amigo, minha amiga, quando isso ocorrer, nós teremos que continuar com o uso do ponto e vírgula, marcando o limite entre as orações, e teremos que usar uma vírgula obrigatória antes da conjunção. Vamos ouvir de novo? Ponto e vírgula entre as orações e vírgula obrigatória antes da conjunção, só uma. Vamos então olhar para um período, na verdade aquele mesmo período que você já discutiu comigo, mas agora num terceiro formato, que é com o porém terminando a frase. Leia comigo. Temos muitas pessoas à nossa volta, ponto e vírgula, obrigatório. Sentimos-nos sozinhos, vírgula, porém. Bem interessante, talvez das três maneiras que eu estou mostrando a você, seja mais incomum e por isso mesmo muito interessante. Parece que na fala não temos essa ideia. Se nós observarmos a maneira como falamos, nós falamos de modo comum. Nós falamos naquele primeiro exemplo que eu dei, colocando só vírgula e naturalmente colocando a conjunção no início da oração. Olha, você pode também aplicar o ponto separando dois períodos simples e continuar com a ideia de adversidade. Acompanhe. Temos muitas pessoas à nossa volta, ponto, sentimos-nos sozinhos, vírgula, porém. E os dados se repetem porque você está mudando de estratégia, porque está usando a conjunção em posições diferentes, mas você não está mudando de período, não está mudando de ideia e, naturalmente, os dados são fixos. Acompanhe. Período composto por coordenação, a primeira oração continua coordenada assindética e a segunda coordenada sindética adversativa. Vamos olhar uma frase nova para esse exemplo da conjunção no fim da oração. O tambor faz muito barulho, ponto e vírgula. É vazio por dentro, entretanto. Interessante, né? Ponto e vírgula obrigatório, vírgula também obrigatória e a coisa inédita de a conjunção entretanto terminar o período. Olha o sistema agora usando o ponto, né? O tambor faz muito barulho, ponto, aí recomeça com letra maiúscula, é vazio por dentro, vírgula, entretanto. Os dados se repetem. Período composto por coordenação, a primeira oração coordenada assindética e a segunda coordenada sindética adversativa. Olha, completamos o ciclo, ou seja, você viu que é possível produzir o mesmo período
de 3 modos bem interessantes. O modo tradicional, em que a conjunção é usada no início da oração. Um modo muito interessante, talvez o mais interessante dos 3, que é a conjunção intercalada, colocada no meio da segunda oração. E um modo muito estranho, porque não é comum na fala e talvez não seja tão comum na escrita, é colocar a conjunção coordenativa adversativa no fim do período. Você já tem todos os detalhes sobre as conjunções coordenativas adversativas e sobre as orações adversativas. Agora é hora de treinar. Sabe por que os atletas ganham medalhas? Por que eles brilham numa competição? Porque treinam, e treinam, e treinam. E é o que eu quero transmitir para você. Quanto mais questões de provas anteriores você resolver, quanto mais dúvidas você tirar, mais chance de se dar bem no dia da prova. Então vamos começar com a primeira questão da VUNESP, que elabora a prova de vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Olhe bem a proposta. Nos períodos, ele tem 16 anos, um câncer de boca horroroso, mal anda, mas o médico disse que faz a remoção da mandíbula. E é o segundo período. E morreu como queria. As conjunções em destaque estabelecem correta e respectivamente entre as orações relações de. Olha, vamos parar para pensar. Quando você leu o primeiro período apresentado, você enxergou mais. Ele está destacado para você. Mas cuidado que no dia da prova pode não haver esse destaque. Você tem a obrigação de enxergar o mais e associá-lo imediatamente ou à ideia de adversidade, ou a ideia de contradição ou de oposição. Quando você olha para as letras, olhe como a letra A tem conformidade. Quando é que o mais vai trazer para a frase a ideia de conformidade? Não vai. É uma coisa estranha. Aí na letra B de bola tem oposição. Já matamos a charada, tem que ser a letra B de bola. Agora, pergunta e resposta. Quando é que o mais terá a ideia de finalidade? Meu amigo, acorde, o mais não pode ter essa ideia. Conclusão, muito menos, e na letra E, explicação, nem pensar. Então, a chave dessa questão não está no como. É interessante que você entenda o como, saiba, né, qual é a semântica, o sentido dele, mas o mais resolveu a questão para você, tem que ser a letra B de bola. Agora, quer um conselho? Treine o como, porque o como, olha, vou dar um número aqui para vocês. Vocês terão o como em umas 5 situações diferentes dentro da nossa língua. Eu vou dar uma bem simples, é o como, por exemplo, do verbo comer. Quando você conjuga o verbo comer, vai aparecer o como, tu comes, ele come. Portanto, talvez seja a situação mais fácil. Mas o como é interessante. Ele pode dar ideia de causa, pode dar ideia de conformidade, pode dar ideia de comparação. É uma palavrinha eclética, tem muitos sentidos, vale a pena debruçar-se um pouquinho sobre ela. Bem, vamos ao reforço. Você tem uma questão e logo depois tem um reforço para ficar realmente forte e acertar no dia da prova. Ideia de adversidade, mesma coisa que ideia de oposição. Pronto, repita comigo, quero ouvir em voz alta. Vamos lá. É o mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Qual é o nome técnico dessas palavrinhas? Conjunções coordenativas adversativas. E o nome da oração? Oração coordenada, sindética, adversativa. São esses detalhes técnicos que têm valor na hora da prova. Agora, olha uma ideia comum em todos os períodos que você vai enfrentar, é a famosa ideia de conformidade, que no período apresentado é expressa pelo como. Olha um conjunto de palavras para você andar com elas na memória principalmente, mas pode ser também no pedaço de papel, não há problema nenhum. É o como, o conforme, o consoante e o segundo. Qual é o nome técnico dessas palavrinhas? São conjunções subordinativas adverbiais. Elas trazem para a frase a ideia de conformidade e vamos supor que no dia da prova o que eles queiram mesmo é a classificação da oração. Oração subordinada adverbial conformativa.
Eu sei que você acertou a questão anterior, mas você está seguindo religiosamente as nossas aulas, está evoluindo e se aproximando de realizar o seu sonho, que é entrar na universidade pública. Não viu as aulas anteriores? Não perca tempo. Vá ao portal da UEA, ali existe um link que remete você ao pré-calouro, aí você vê todas as aulas, repete, porque é treinar, treinar e treinar, como já disse a você. Vamos à segunda questão da aula de hoje, também da VUNESP. Olha a proposta. São algumas das pessoas que não concluíram o ensino superior e se tornaram profissionais bem-sucedidos. Está aí, olha, esse tipo de período é retirado do texto para a sua apreciação. Vamos nos concentrar na proposta. Assinale a alternativa em que o acréscimo de uma conjunção explicita a ideia de oposição entre as orações dessa passagem. Meu amigo, pare para pensar. O que é acrescentar uma conjunção com a ideia de oposição? Vamos, quero ouvir em voz alta. Quais são as palavrinhas de que a língua dispõe para essa ideia de contradição? O mais, porém, todavia, contudo, entretanto. Isso é fundamental para você que vai enfrentar a prova, porque o examinador parte do princípio de que você tem isso na cabeça. Agora, olha, nem vou ler a frase toda. Quando nós batemos o olho na letra A, tem o assim, nada a ver com oposição. Letra B tem o pois, nada a ver com oposição. Letra C tem o contudo. Está aí a resposta, olha. Está vendo como as provas ficam fáceis? Porque você tem base, porque a proposta não pega você de surpresa. Letra D tem o portanto, nada a ver com oposição. E letra E tem o porquê, nada a ver com oposição. Quer ver? Acompanhe comigo. Voltemos à letra A. Sabe qual é a ideia que o assim traz para uma frase? Pode ser uma ideia de conclusão. É muito comum que ele se adapte à ideia de conclusão. E o pois? A famosa ideia de explicação. Mas também pode ser conclusão. Cuidado com o pois, que é uma palavra especial. O portanto, também ideia de conclusão. Tanto é que a letra A, a letra B e a letra D, olha, essas ideias se igualam praticamente. Depende um pouco da construção do período, mas todas elas podem mesmo expressar a conclusão. E o porquê é muito tradicional para duas ideias. Em primeiro lugar, para a ideia de causa. E pode ser que dê uma zebra e ele apareça com a ideia de explicação. Perfeito? Vamos reforçar o seu aprendizado? Acompanhe comigo. Ideia de conclusão. Aí você tem realmente palavras especiais. E quais são elas? Naturalmente, pode ser o pois, pode ser o portanto, pode ser o assim, pode ser o por conseguinte. São expressões muito especiais na língua que traduzem a ideia de conclusão. E quais são as palavras que expressam conformidade? Eu já disse para você, vamos repeti-las para você ficar cada vez mais forte. É o como, o conforme, o consoante e o segundo, que são famosas conjunções subordinativas adverbiais. Tranquilo? Que tal? Como é que anda o seu desempenho? Está acertando as questões? Ou você está só acompanhando sem... Bem, é importante que você participe. Claro que você faz junto comigo, é uma parceria, mas, de novo, vá ao site da UEA, vá ao link do pré-calouro e veja as aulas anteriores para que você fique realmente preparado para enfrentar qualquer prova. Vamos à terceira questão da aula de hoje, também da VUNESP. No período, a pesquisa do DIEESE é um medidor importante, pois sua metodologia leva em conta não só desemprego a perto, quem está procurando trabalho, como também o oculto, pessoas que desistiram de procurar ou estão em postos precários. Os termos em destaque estabelecem entre as orações relação de... Olha, na prova esses termos vão estar em destaque, ou em negrito, ou sublinhados, para que você os enxergue com nitidez. Agora, diga para mim, quando você bate o olho no não só, e logo um pouco mais à frente, como também, como é que você encara a ideia que esse conjunto de palavras representa? Eu espero que você encare com a ideia de soma,
com a ideia de adição, o que é uma boa armadilha para a língua. Por quê? Porque quando você lê o não só, logo depois aparece o como também, sei lá, você pode não ter esse conjunto de palavras com a lógica de adição. Mas é assim, pode variar um pouquinho, pode ser não somente, não apenas, e o como também pode virar mais também. Depende um pouco de quem produz o texto, tanto é que o tradicionalíssimo é a locução não só, mas também. Agora veja as alternativas. Letra A propõe que a ideia seja de causa, muito distante do não só, mas também. Letra B de alternância. Letra C de adição, que é a resposta. Letra D de oposição e letra E de explicação. Acredito que você pode pegar a corda e gostar da letra D de dado, que é a ideia de oposição. Principalmente porque o pedacinho como também, que equivale a mais também, contém palavra que pode mesmo ser associada à oposição. Mas é o conjunto. Quando você lê não só, mas também, não apenas como também, você tem mesmo a ideia de adição. Vamos reforçar a ideia de adição? Olha, uma aula vai retomando o conteúdo das aulas anteriores para que você nunca perca a base. Qual é ou quais são as palavras com a ideia de adição? Pode ser o i, pode ser o nem, mas não é aquele nem repetido, é o nem que corresponde a i não, i sem, i nunca, né? Um nem sempre associado à negação. Pode ser o não só, mas também. E é esse pedacinho, não só, mas também, que é um verdadeiro desafio em dia de prova de língua portuguesa. Qual é o nome técnico de todas essas palavras? São conjunções coordenativas aditivas. E dentro do período, qual é o nome da oração a que elas pertencem? Oração coordenada sindética aditiva. Olhe, o não só o emprego aberto, como também o oculto diminuíram. É mais uma frase reforço para você notar que o conjunto não só, como também, expressa realmente a ideia de adição. Quarta questão na aula de hoje. Agora uma questão nossa só para reforçar o seu aprendizado. A vida requer prudência, ponto e vírgula. Não se pode, vírgula, entretanto, vírgula, temer as adversidades. Eu estou lendo como você deveria ler no dia de uma prova. Você deveria ler prestando atenção à pontuação, prestando atenção às vírgulas, ao ponto e vírgula, para entender logo de imediato o sentido do período e o que pode ser cobrado na prova. Olha a proposta. Assinale a afirmativa incorreta. Letra A diz que pode se trocar entretanto por todavia sem provocar mudança de sentido ou erro gramatical. Perfeito, é uma família. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, você pode trocar uma pela outra, só tome cuidado com o mais, porque o mais não tem sentido intercalado. Letra B. Pode-se trocar o ponto e vírgula pelo ponto, desde que se recomece com letra maiúscula. Proposta perfeita, você já treinou essa técnica aqui comigo. Letra C. Trata-se de período composto por coordenação. Nada mais lógico. Letra D. As vírgulas que isolam, entretanto, são facultativas. Não são. Essa pontuação é obrigatória. Quem impõe tudo isso é a norma culta da língua, mas também é a lógica do próprio período. E letra E, que há no período locução verbal. Você chegou a ver a locução verbal? É a sequência não se pode temer, onde você tem o verbo poder auxiliar e, naturalmente, o verbo temer principal. Olhe os detalhes técnicos do período apresentado para você. Primeiro detalhe, o poder, na forma pode, é verbo auxiliar. O temer é o verbo principal. E a sequência pode temer, a tradicional locução verbal. A aula de hoje chegou ao fim, mas eu tenho certeza de que você sai dessa aula bem mais forte. E você sabe qual é a receita para ficar cada dia mais preparado. Seguir as nossas aulas, acessar o site da UEA, ver o link do pré-calouro e assistir às nossas aulas quantas vezes forem necessárias. Até a próxima aula.